Olá, meus amigos, que o nosso Deus e Pai possa neste dia suprir cada uma das suas necessidades. Hoje nós vamos meditar sobre um assunto que a palavra de Deus mostra e que a palavra de Deus explica muito bem, que é o assunto das palavras, as palavras que saem de nossa boca. Mas, meu amigo e amiga, antes eu peço que você deixe o seu like, aperte o botão de inscrever se você ainda não é inscrito no canal e aperte o sininho para você receber o aviso de quando o vídeo for lançado, tá bom? Por mais incrível que pareça, esse é um assunto muito sério. Tem pessoas que levam na brincadeira e tem pessoas que acham que não é bem assim, porque é uma tolice. O que tem a ver o que eu falo? O que tem a ver as palavras que saem da minha boca? O que tem que ser será, as pessoas dizem, né? Quer dizer, o que eu falo não interfere em nada no que Deus vai fazer ou deixar de fazer. As palavras que eu falo, tem pessoas que pensam assim, não vão mudar em nada o meu destino, a pessoa diz, né? Mas quão enganadas essas pessoas estão. Olha, há algo tão poderoso nas nossas palavras que a gente às vezes não consegue nem compreender direito. E isso é real. A Bíblia fala disso. Nós vemos isso no dia a dia, na prática, mas se a gente aprender a controlar a nossa língua, a nossa boca, a nossa vida muda, e muda muito. O próprio Tiago, na Bíblia, ele fala isso. Ele faz a comparação da nossa língua com um leme de barco. Então, ele diz que, assim como um barco, uma embarcação enorme, tem aquele leme pequeno em relação ao tamanho da embarcação, aquele leme pequeno vira e faz o barco mudar de curso. Então, ele fala que a nossa língua é semelhante. A nossa língua é um pequeno órgão, mas ela pode mudar o curso da nossa vida. É impressionante, é espiritual e é verdadeiro. Você pode perguntar assim, pastor, mas como é que pode isso? Como é que as palavras que saem da minha boca podem mudar o rumo da minha vida? As minhas palavras têm alguma força mágica, algum poder mágico? E eu digo não. Não há mágica nisso. Mas é uma realidade que a nossa palavra tem poder, tanto para fazer o bem quanto para fazer o mal. Por incrível que pareça, mas é a pura verdade. Repito, a Bíblia fala e na prática nós temos visto isso. A Bíblia diz, no livro de Provérbios, no capítulo 18, que da língua procede vida ou morte. É incrível, né? E tem pessoas que estão se matando com a própria língua. Não controlam a língua e o que a língua fala começa a afetar a vida da pessoa. E tem pessoas que estão sendo curadas, se fortalecendo, se renovando, porque aprenderam a controlar o que a língua diz. É impressionante. Você vai poder falar assim, pastor, quem somos nós? Nós não temos esse poder, não é bem assim. Eu digo é. E eu te provo pela Bíblia. Sabe por quê? A Bíblia diz que o ser humano ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ora, pensa comigo, como é que Deus criou todas as coisas? Não foi falando? Não foi com palavras? Deus criou todas as coisas e chamou aquilo que não existia com a sua língua, com a sua boca. A Bíblia diz que Deus chamou a existência, chamou. Ele não pôs a mão na massa, ele falou e as coisas vieram a existir. Lá em Hebreus capítulo 11 também é dito que Deus criou o universo, criou tudo que existe pela palavra do seu poder. Exatamente assim. Então, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, então também nós chamamos a existência a bênção ou a maldição. É que Deus é perfeito, né? Deus não erra nunca, então Ele sempre vai falar a coisa certa. Agora, nós como seres humanos, nós somos imperfeitos e muitas vezes, sem perceber, nós chamamos a existência aquilo que não presta. Muitas pessoas estão hoje doentes porque vivem falando de doença, porque vivem dizendo que estão doentes. Muitas pessoas têm uma família destruída porque vivem dizendo com a sua própria boca que a família não tem jeito, que a pessoa está infeliz, que a casa da pessoa é o inferno, pois você não sabe o mal que você está fazendo para você mesmo se você age assim. Eu vou te mostrar pela Bíblia o que o Senhor Jesus disse certa vez. Olha só, Evangelho de Marcos, capítulo 11,
no versículo de número 23. O Senhor Jesus, explicando como a fé funciona, ele diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser, alguém quer dizer qualquer pessoa, disser a este monte, disser ao monte, falar ao monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, o que essa pessoa disser, assim será com ela, vai acontecer com ela. Foi Jesus que falou. Ele fala assim, ó, se você disser a este monte, o monte pode significar para a gente um montão de coisas. O monte pode simbolizar um problema, uma doença, um problema na família, um problema sentimental, um impedimento, qualquer coisa. Mas o Senhor Jesus disse, se você disser a este monte, sai daqui, o monte vai sair. Mas para que ele saia, primeiro você tem que crer naquilo que você está falando. Acreditar naquilo que você está falando. Aí você pode falar, pastor, tudo bem, eu entendi. Mas e se eu não acreditar naquilo que eu falo de ruim? Às vezes eu falo uma bobagem qualquer, mas eu não acredito naquilo. Pois você sabe que no livro de Provérbios está escrito o seguinte, vou ler para você. Provérbios 18, versículo 20, diz o seguinte: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. Que interessante, não? O Senhor Jesus disse que o coração da gente, ele se enche, se farta, quer dizer, se enche daquilo que sai da nossa boca. De tanto falar em doença, você acaba acreditando em doença. De tanto falar que não pode, você nunca consegue nada. De tanto falar que o diabo te persegue, pois o diabo te domina. De tanto falar que você não pode, que você é infeliz, que você está fraco, você nunca consegue nada, você está sempre fraco e você está sempre infeliz. É a sua boca que produz a realidade que você está vivendo hoje. O que você tem hoje é fruto do que você tem falado. E o que você vai ter amanhã será fruto daquilo que você passar a dizer a partir de hoje. Então, meu amigo e amiga, muda a conversa que sai da sua boca. Porque a Bíblia fala que o coração, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Você falou tanto negativamente, falou tanto em coisas impossíveis, falou tanto em maldições, que teu coração está cheio disso. Aí quando você abre a boca, até para conversar com uma pessoa, você só vai falar em fracasso, falar que não pode, falar que não tem, falar que está difícil a vida, falar que não tem dinheiro. E não é assim que acontece mesmo? A sua boca está chamando a miséria, o fracasso, a fraqueza, a derrota. Para com isso. Você vai dizer, pastor, o que eu devo falar então? Já que o Senhor Jesus disse que aquilo que eu disser, assim será comigo, né? Qualquer pessoa que disser, aquilo que disser, assim será com a pessoa. Então, o que eu devo falar? A Bíblia orienta a gente a falar segundo a palavra de Deus. Fale conforme as promessas do Senhor. Por exemplo, eu sempre cito esse versículo porque é muito claro. O Senhor Deus disse certa vez para o povo dele, diga o fraco, sou forte. Quer dizer, mesmo que a pessoa se sinta fraca, que ela passe a falar que está forte. Porque aí Deus vai confirmar. Porque ela está chamando a força, aquilo que não existe ainda, ela está chamando a existência. Sou forte, sou forte. As palavras que saem das nossas bocas, porque somos a imagem e semelhança do Senhor, as nossas palavras trazem a realidade a existir. As nossas palavras fazem a realidade que nós estamos falando se manifestar, seja de bom ou seja de ruim. Então fale sempre segundo as palavras de Deus, as promessas do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas doenças, enfermidades e dores, e pelas suas feridas fomos sarados. Então nunca mais fale que está doente, mesmo que dê no exame médico, mesmo que as pessoas perguntem para você, a tua palavra tem que ser assim, ó, estou curado ou curada pelas feridas do Senhor Jesus. Mas e se doer, pastor? Dói ainda? Não fala das dores. Fala, o Senhor disse que eu estou curado ou curada. Assim eu creio em nome do Senhor Jesus. Nunca abra a boca para dizer que dói ou que sente isso ou aquilo. Repito, os sintomas, eles vão às vezes tentar persistir. Mas à medida que você fala sobre a tua cura, sobre a promessa do Senhor em te curar, que Jesus já levou as tuas enfermidades, à medida que você fala que é forte, à medida que você fala que você consegue todas as coisas, você consegue superar qualquer dificuldade, porque tudo posso naquele que me fortalece, você vai estar criando para você vai estar chamando do mundo espiritual para o mundo material aquilo que você ainda não tem, a força que você precisa, a capacitação que você necessita. Aprenda a fazer dessa maneira.
controle muito a sua boca. Tiago, na Bíblia, ele também diz que da nossa boca pode sair bênção ou maldição. O que você escolhe? Porque isso somos nós que escolhemos. Lembra? Um pequeno órgão, pequenininho, pode trazer uma bênção gigantesca se a gente controlar a língua. Mas também pode trazer uma maldição daquele tamanho se a gente não vigiar. Vigia e a partir de hoje fale o que é correto segundo a palavra de Deus. Por isso tem que conhecer a Bíblia, né? Conhecer a palavra com entendimento, né? É assim que você vai começar a encher o seu coração daquilo que é poderoso para mudar a tua história. Vamos orar? Vamos falar com Deus e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a vigiar a nossa língua, que nos ajude realmente a ter o nosso coração cheio daquilo que é dele, do Senhor, de Deus, para que em nós falando essas palavras, elas se manifestem com a bênção. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o teu nome. Te dou graças porque, Pai, o Senhor nos ensina pela tua palavra, o Senhor nos instrui. Eu peço ao Senhor que nos ajude a sempre termos em nossos lábios a palavra do Senhor. O Senhor mesmo disse que o Espírito Santo, quando viesse, e ele já veio, ele nos faria lembrar de tudo que o Senhor Jesus disse. Então, Pai, eu te peço por mim, por essa pessoa que ora e por todos que estão orando conosco neste momento e por todos por quem nós oramos. Ajuda a cada um de nós, Pai, a termos sempre a palavra do Senhor em nossos lábios, a palavra da vitória, baseada na Tua palavra, para que essas palavras produzam um grande milagre. Pai, essa pessoa está dizendo pela fé agora que ela está curada, ela está dizendo pela fé que ela é forte, ela está dizendo pela fé que ela já está liberta, ela está dizendo pela fé que ela e a casa dela, ela e a família dela servirão ao Senhor, ela está dizendo pela fé que ela já tem esse trabalho na sua mão, ela está dizendo pela fé que ela é mais que vencedora. Pai, obrigado por todas as bênçãos, obrigado, meu Pai, porque o Senhor é fiel em cumprir Tua palavra. E repito, Pai, ajuda a todos nós, principalmente essa pessoa que está hoje necessitando de um grande milagre. Ajuda essa pessoa a falar do milagre e não da falta do milagre. Ajuda para essa pessoa a falar da vitória e não da derrota que ela está com os olhos físicos vendo hoje. Pois eu determino pela fé, eu declaro pela fé e eu digo pela fé, seja abençoado. Você que ora comigo neste momento, em nome do Senhor Jesus. E Pai, te damos graças em nome do Senhor Jesus. Pai, se essa pessoa colocou um copo com água para ser abençoada, abençoa, Pai. E te damos graças por isso também, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amigo e amiga, acabamos de orar. A partir de hoje, medita nessas palavras que você ouviu. Cuidado com o que sai da sua boca. O inimigo, Satanás, o diabo, como você quiser chamar, ele vai te provocar, viu? Para você soltar pela sua boca toda a amargura, toda a derrota, negativismo, negatividade. Não fala, se segura. Não diga que vai morrer, não diga que não pode, não diga que aguenta mais, não diga que está desanimado. Não, porque falando você vai estar chamando a existência. Diga, sou forte, sou abençoado. E quando você não souber o que falar, não fala nada. Se for para falar alguma coisa ruim, fecha o bico, como se diz por aí, não é? Tá bom? Vai aprendendo, o Senhor vai te instruindo e você vai ver cada dia mais a sua bênção na sua vida. Nós voltaremos amanhã com a oração da manhã. Deus te abençoe e até lá.